Adorai o Senhor Deus, vós, anjos todos. Salmo 96. O bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Estamos iniciando o tempo comum. No dia de ontem, com a celebração do batismo do Senhor, encerramos o tempo natalino, onde ainda estávamos refletindo sobre a Epifania, ou seja, a manifestação de Deus em meio a nós. E com o batismo de Jesus, iniciamos a reflexão sobre o ministério de Jesus. E podemos também refletir sobre o nosso próprio ministério, ou seja, sobre a nossa forma de viver em Deus. Para Deus, nós não temos férias. Não tem como nós tirarmos férias da própria vida. Os nossos compromissos com Deus se dão em vida, e o nosso compromisso com a vida se dá em viver e na busca de viver bem, dia após dia. Na liturgia de hoje celebra-se a memória de Santo Hilário de Poitiers. E ele diz assim: que vos detenham as coisas deste mundo, pois os bens do céu vos esperam. De fato, é importante vivermos os acontecimentos do mundo, da vida, mas sem perder a mentalidade do ressuscitado. Que possamos buscar as coisas do alto, caminhando sim pelos acontecimentos da história, mas jamais sem perder de vista o rumo, o norte da nossa caminhada. Na primeira leitura de hoje, em Hebreus capítulo 1, dos versículos 1 ao 6, é um texto importante no que diz respeito ao próprio entendimento sobre Jesus. Estamos falando do início do ministério de Jesus. Aqui na carta aos Hebreus, é uma apresentação de Jesus a um público judaico. O autor é desconhecido, diversas teorias sugerem Paulo, Apolo, Barnabé ou outro cristão na igreja primitiva. No entanto, o estilo e o conteúdo diferem das cartas paulinas tradicionais. São cristãos de origem judaica, provavelmente em Jerusalém ou Roma, que enfrentavam perseguição e estavam tentados a abandonar a fé cristã para retornar ao judaísmo. Escrita por volta do ano 60 e 70 depois da morte de Jesus e antes da destruição do templo em Jerusalém. E no texto da carta aos Hebreus, sempre há a demonstração da superioridade de Cristo em relação às figuras e práticas do Antigo Testamento. Anjos, Moisés, sacerdócio, levítico, sacrifícios. E o intuito é encorajar os cristãos a perseverarem na fé, mesmo diante de perseguições e dificuldades. E podemos refletir quais são as dificuldades de fé que nós temos nos dias de hoje. Nós estamos sofrendo algum tipo de perseguição? Ou estamos com algum tipo de dificuldade na fé, no crescimento espiritual, ao qual nós precisamos nos reabastecer? E o interessante é que na primeira leitura de hoje é uma lembrança de como Deus se revela. Olha lá, muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, ele nos falou por meio do seu Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também ele criou o universo. E nesse sentido,
quando fala nesses últimos dias, marca a plenitude dos tempos com a vida de Cristo, conforme em Gálatas 4, versículo 4. Falou-nos por seu Filho, a revelação em Jesus é completa, perfeita e definitiva, superando a dos profetas. E por mais que seja definitiva e supera os profetas, mostra que Deus fala. E novamente, os nossos questionamentos de fé, aquilo que nós estamos buscando como resposta, e essa resposta muitas vezes nós queremos procurar fora do próprio Deus. Então vejamos bem, não tem como nós procurarmos resposta fora de Deus. Não, na verdade, até encontraremos respostas as quais não nos levarão a um bom sentido da vida. As verdadeiras respostas, aquelas que são essenciais e plenas para a vida, são encontradas somente em Deus. Fora disso, há um desvio da própria conduta humana. E o texto, ao apontar para Jesus, olha, ele foi colocado tanto acima dos anjos quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. Está mostrando exatamente a grandeza de Jesus e a grandeza de acreditar em Jesus. E valorizando a fé em Jesus, valoriza-se a fé que as pessoas têm em Jesus. É uma forma de reatificar, reafirmar que não se deve perder a fé, por mais que os momentos sejam de grande dificuldade. E no Evangelho de hoje, em Marcos, capítulo 1, dos versículos 14 ao 20, o texto situa o início do ministério público de Jesus após a prisão de João Batista, indicando uma transição no plano de Deus. A mensagem de João focava o arrependimento e a preparação para a vinda do Messias. Agora Jesus proclama o cumprimento dessa promessa. O que Jesus diz? O tempo já se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, todo momento de preparação já se deu. Agora é preciso arrependimento e crer no Evangelho. E quando nós olhamos para a nossa vida, para a nossa caminhada, muitas vezes pode ocorrer uma sensação que nós estamos sempre nos preparando e corremos o risco de não nos arrependermos, vivermos verdadeiramente de acordo com os valores do Evangelho. A vida não é tão somente uma preparação para a glória celeste. A vida em si já é e deve ser a vivência das promessas de Deus, a vivência dos valores e dos mandamentos de Deus. Nós não podemos ficar aqui ensaiando, brincando, achando que nós vamos ter uma outra oportunidade. Há somente uma vida. E eis o princípio justo. Somente a esse momento que nós temos para buscarmos exercitar bem a nossa forma de viver. E com isso, crer em Jesus, buscar um sentido na vivência das virtudes cristãs. É um desafio constante, mas quanto mais desafiados ou buscarmos viver, nós corremos o sério risco de fato conseguirmos viver e superar os desafios da vida e da fé. Santo Hilário de Poitiers, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.